Em Brasília, especialistas discutem as medidas socioeducativas para jovens em conflito com a lei. Estão em debate propostas polêmicas como a redução da maioridade penal e o aumento do tempo de internação de adolescentes que cometem delitos graves. José tem um filho que não conseguiu cumprir as medidas socioeducativas porque nas idas e vindas da unidade de internação, o jovem desenvolveu problemas mentais. Há 3 anos, ele busca apoio para garantir o tratamento para o filho. A promessa teve demais para ajudar meu filho, né? A situação do meu filho. Muitos esteve aqui na minha casa, viu de perto a situação do meu filho, mas nenhum abraçou essa causa. Eu preciso do meu filho sadio. Uma vez ele sadio, se ainda tiver dele cumprir, né, que cumpre. Tá? Porque a lei é clara. Para regulamentar a execução dessas medidas, no ano passado foi aprovada uma lei que criou o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, o SINASE. Com essa lei, o Estado deve seguir uma série de regras para garantir um atendimento mais humanizado. De acordo com um relatório do Conselho Nacional de Justiça que monitora a execução dessa lei, cerca de 19.500 adolescentes em todo o país cumprem medidas socioeducativas que restringem a liberdade, sendo que mais da metade desses jovens voltam a cometer atos infracionais depois de sair das unidades de internação. Uma comissão na Câmara criada para discutir o tema realiza um seminário nacional com especialistas para emitir parecer sobre diversos projetos que pretendem mudar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Entre as propostas analisadas está a que sugere a ampliação do período de internação para até 8 anos em casos de crimes graves. Isso não quer dizer que a OAB seja a favor de que se interne um jovem por 6 anos, de forma alguma. Nós só estamos dizendo que, em situações excepcionais, você pode ter que aplicar medidas de ressocialização por um prazo de 6 anos e não de 3, como acontece hoje. Para o coordenador do SINASE, antes de se pensar em mudanças na estrutura do ECA, é preciso investir em políticas públicas. Nós precisamos de investir muito mais nisso, muito mais na permanência dos adolescentes, nas escolas, em atividades culturais, esportivas, de preparação profissional, do que colocá-los num sistema que ainda carrega dentro de si uma lógica muito meramente carcerária. Eu converso com Marina Gugel da Costa, juíza auxiliar do Conselho Nacional de Justiça. Boa noite, doutora. Obrigada pela presença. A gente viu aí na reportagem problemas que as famílias enfrentam. Os filhos estão internados e o que essas famílias gostariam de ter é uma ressocialização, mas não encontram lá. Por quê? Onde é que a gente está errando? Estamos enfrentando problemas muito mais no momento da execução do que com relação ao próprio sistema socioeducativo. A falha maior está localizada na execução em si por parte dos estados e por parte dos municípios. E qual é o principal erro aí? O principal erro seria, ao nosso entender, a falta de investimentos, falta de priorização de uma política voltada à ressocialização no interior dessas unidades de internação, que em sua maioria não contam com um projeto pedagógico. Muitos dos adolescentes permanecem ociosos no interior das unidades de internação. A equipe técnica não recebe a devida capacitação para lidar com esses adolescentes, bem como os agentes socioeducadores, que também, infelizmente, são profissionais que não contam com um plano de cargos e salários, com capacitação também, e tem muita dificuldade em lidar com esses adolescentes. E o que poderia ser feito para resolver isso, para que se executasse de forma eficiente essa ressocialização dos jovens infratores? Olha, em primeiro lugar, uma coisa que vem nos preocupando bastante seria o acesso desses adolescentes a um tratamento efetivo contra a drogadição. Nós temos estatísticas que foram extraídas através do programa Justiça ao Jovem, que visitou no decorrer de quase 2 anos todas as unidades de internação do país. O foco são os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa privativa de liberdade e chegamos a um número estarrecedor de quase 75% dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação, usuários de drogas como crack, maconha e cocaína. Esses adolescentes eles não têm acesso a um tratamento, a reiteração de atos infracionais é quase que um desdobramento natural dessa falta de acesso a uma política efetiva, eficiente de tratamento desses adolescentes. Então, a gente tem essas unidades superlotadas, não são voltadas para uma questão pedagógica, e ainda tem esse problema das drogas, falta de tratamento. O nosso caminho não está muito bom, né, doutora? Não, o cenário está muito difícil e eu acho que a sociedade ela precisa despertar para isso.
ter conhecimento dessa carência de política pública, ter conhecimento do que vem acontecendo no interior dessas unidades de internação, da forma como vem sendo executada. Para de alguma forma pressionar os gestores, os governos de Estado. Até porque se você não ressocializa, a possibilidade de reincidir em crime é muito grande, né? Exatamente. Tem uma estatística aqui, eu acho que até está na reportagem, 54% em todo o país desses jovens, eles voltam, cometem outros crimes, né? Essa estatística foi, inclusive, extraída a partir dos dados coletados durante a visita do CNJ nas unidades de internação, todo o levantamento que foi feito. Para a gente encerrar, você apontou alguns caminhos, políticas públicas, efetivamente, o que pode ser feito agora para, de imediato, se resolver o mínimo possível? A sensibilização dos gestores, e quando eu falo em gestores, dos governadores de Estado, e o apoio desses governadores de Estado aos municípios na articulação das medidas socioeducativas em meio aberto, para que haja uma intervenção precoce desse adolescente e que ele não venha a delinquir e a escalar atos infracionais cada vez mais graves em decorrência de uma intervenção, de uma inação estatal e de um acolhimento tardio do Estado, de uma atenção tardia. Doutora Marina Gurgel da Costa, do Conselho Nacional de Justiça, juíza, muito obrigada. Boa noite. Obrigada.